Oi gente, tudo bom? Eu sou a Shelly, sou uma brasileira que mora aqui na Suécia. E nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês quais são mais ou menos as estratégias que eu usei para poder viajar com meus dois filhinhos, um de 1 ano e meio e o outro de 7 anos, sendo que o meu filho de 7 anos, ele é autista, então ele acaba precisando assim um pouquinho mais de esforço, né, para poder organizar toda a situação, para transformar uma viagem longa que da Suécia para o Brasil, mais especificamente para Curitiba, são 3 voos, e esses 3 voos, dentre esses 3 voos, um voo, ele dura em torno de 11 horas, então é um voo cansativo, é longo. Para uma criança já é cansativo, agora imagina uma criança autista, né? E também a gente fica assim, o pó da bagaceira, nós os pais, né? Você tem que inventar coisas para os filhos toda hora, a gente fica cuidando para poder não incomodar os outros, sabe? Eu sei que muita gente talvez assim fala assim, ai, eu não ligo, não sei o que lá e tal, mas no fundo a gente liga, sabe? Os maus olhares, né? Passei até uma situaçãozinha interessante lá, vou falar daqui a pouco. Eu sei que muita gente quando vai viajar com seu filhinho ou filha, né, que é autista, acaba procurando informações ou dicas mais ou menos de como é que é, né, viajar com a criança e o que fazer, ainda mais quando é uma viagem longa. Daqui, da Suécia para o Brasil, dura em torno de 20, 25 horas, depende muito do tipo de voo que você programa, né? Fui somente eu e as crianças. O Axel eu levei porque já fazia muito tempo que ele não via minha mãe. E o meu piquetucho eu levei porque quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava no Brasil. Mas toda a minha gravidez e o nascimento do meu filho se fez aqui, né, na Suécia. Eu moro aqui, normal. E a minha mãe sempre acompanhou tudo à distância. Então eu achei assim, eu vou fazer um esforço, vou levar também o pequetucho para poder ele conhecer, né, a avó. Meu filho, ele fica muito ansioso, então você não pode avisar as coisas para ele com muita antecedência. Então essa viagem eu deixei para falar para ele mais ou menos um dia antes. Eu usei, lógico, o método de figuras. Nós também temos, eu vou tirar uma foto, vou colocar aí a foto do calendário, que tem as atividades que ele vai fazer, né, durante a semana. Eu usei, então, esse cordão aqui, né, tive o cordão comigo o tempo todo. E as figuras aqui para poder direcionar para ele o que ia acontecer, né? Por exemplo, aqui, ó, viajar de avião. O Caflix. Então esse aqui foi o meu grande amigão, né, durante a viagem. Cada um tem o seu método para mostrar, né, as figuras. Pro meu filho, a forma que funciona pro meu filho é, você fala e ao mesmo tempo mostra, né. Deixa eu pegar uma figura aqui. Ó, eu vou falar assim, Axel, agora a gente vai o cabelo. Aí tem que mostrar a figura ao mesmo tempo que fala, de preferência assim, perto, assim, né. Que daí ele olha e olha pra você e pra figura e faz a conexãozinha lá na cabecinha dele. Então eu usei o método de figuras, levei, né, material pra poder distrair ele, iPad, brincadeiras, carrinhos, né. Eu vou mostrar pra vocês o que eu levei na minha bolsa. A garrafinha pro Axel, tomar água, alguma coisa. Também tô levando essas 2 canecas pra não derramar coisas no avião. Esse daqui é pra mim ficar mastigando. Esse daqui praticamente dá pra dizer que é o café da manhã do Axel. Ele gosta muito dessas bolachinhas aqui, o Noah gosta. E essas aqui é o Axel que gosta. Esse daqui depois eu vou mostrar. Esse é uma almofada que a gente infla, né? Só pra infla. Daí ela fica grande, dá pra colocar na frente da cadeira e esticar as perninhas, né? É bom pra criança. Essa daqui é minha necessaire meio transparente, que eu coloquei algumas coisas aqui que eu vou precisar. O legal dessas toalhas aqui, ó, você molha com água, vira tipo um pano umedecido, né? Então, eu acho que eu fechei aqui. Então, tá. Aqui eu tenho creme pra mão, me resseca muito, antitranspirante, algum tipo de remedinho, né? Ibuprofeno ou paracetamol. Tem mais band-aid ali. É tipo mesmo primeiros socorros, os nominhos deles, né? Enfim. Daí aqui, então, essa daqui é aquela que eu fico assim perto de mim o tempo todo pra, sabe, escovar os dentes, alguma coisa depois de comer e tudo. Essa bolsa aqui eu resolvi levar ela na mão, que é uma bolsa com roupas extras. Tem aqui os lenços umedecidos que eu quero levar também. Enfim, roupa extra, porque quando eu chegar lá em Curitiba já vai estar um tempo um pouco mais frio, eu acredito. Esse daqui é legal. É tipo uma maletinha, né? Você precisa trocar a fralda da criança, não precisa levar um monte de coisa. Só leva a maletinha, dependendo do lugar. A gente só abre e vira tipo, mais ou menos assim, ó, uma caminha, né? Daí você deita a criança aqui, com a
cabecinha aqui. E aqui você tem os negócios aqui pra poder ajudar a fazer o serviço, olha só. Eu acho esse trem prático, né? Enfim. Depois eu fecho. Máscara, caso precise, diz que não precisa, mas vai aqui, né? Meu óculos. Papel e plástico, assim, extra, né? Aqueles lencinhos, assim, pra limpar a mão e tudo. Aqui, eu também o café do Axel, ele gosta muito desses shears. Tenho aqui leite pro Nuac. Babador. Leite, eu escrevi aqui, ó, milk. Esse aqui é o groto dele, velhinho. Tem um pacote original aqui, que vende bastante aqui, na verdade, né? Enfim, só. Ele não é 6 meses, mas eu tenho esse aqui 6 meses, eu acho que é bem prático pra poder levar. Caso eu precise fazer alguma coisa pra ele. E deixa eu ver. Tá, minha carteira, já separei ali os passaportes e tudo. Essa necessária aqui tá meio pesadinha, tem carregador de celular, tem power bank, essas coisas mais eletrônicas. Só mordedor pro Axel, caso ele fique nervoso. Aqui tem essas coisinhas aqui, essas figurinhas pra poder avisar pra ele o que tá acontecendo. Já comecei a partir de hoje, né, já falar pra ele, porque como ele é muito ansioso, então se eu falasse antes, ele ia acabar ficando muito nervoso. Então, esse daqui é uma carta que, lógico, eu tô protegendo aqui, né, informação, mas é uma carta que meu marido fez pra poder confirmar que ele tem o consentimento, né, ele deu o consentimento da viagem. Aqui, caso aconteça qualquer coisa, né, preciso do diagnóstico, tá em sueco, mas é o que tem pra hoje. Aqui tem uma necessária com alguns brinquedos, não sei se dá pra ver aqui, a preguiça de abrir. Tem carrinho, os livros que o Axel gosta, peguei uns 3 livros. E esse daqui é tipo aqueles bonequinhos de colocar no dedo. Ele curte isso e eu achei levinho. Então, vou levar aqui nessa mochila. Aqui eu vou colocar os iPads, né? Vou colocar iPad pro Axel. Aqui eu acho que vai ficar bem pesadinho. E tudo isso daqui eu vou empacotar agora. O voo mais longo que eu fiz foi de Zurique para o Brasil, para São Paulo. Então, durante esse voo, eu optei por dar um pouquinho de calmante para ele. Eu dei 1/4 de um comprimido de calmante natural, feito da flor de maracujá. Não recomendo, é melhor que você fale com o seu médico e com o médico do seu filho. O médico vai determinar se pode dar calmante e a quantidade, quando dá e como dá. Então, por favor, tá? Eu só tô falando assim porque eu conversei com muitas mães. Não foi uma coisa que um farmacêutico, que um médico falou pra fazer, justamente porque cada corpinho, né, cada criança tem o seu organismo individual ali. Mas eu também conversei com muitas mães e o meu filho, ele fica muito ansioso. E essa ansiedade não deixa ele comer, não deixa ele dormir, e ele fica extremamente agitado. Então, essa foi uma opção que eu tomei. Esse calmante é um calmante que eu usei quando eu estava grávida. Teve uma época que eu fiquei muito agitada, muito nervosa. Então eu tomei um calmante natural. E eu optei por dar, então, 1/4, justamente porque nenhum médico, nenhum profissional me dava dicas, eu recomendava, porque é uma grande responsabilidade para eles. Eu fiz mesmo pro próprio conforto do meu filho, tá? Para poder ele não ficar angustiado por causa de tanta informação, tá? Deixo isso bem claro aqui para não ter... No avião, ele precisou andar muitas vezes pelos corredores, ele precisa investigar as coisas, ele fica assim, querendo ver tudo. Quando ele viu uma criança, ele fica cumprimentando a criança. Algumas pessoas acham ok, outras pessoas não gostam muito. Você acaba tendo que lidar com olhares, né, de pessoas que estão incomodadas. Faz parte. Eu fiz o possível para que ele não invadisse a privacidade das pessoas, né, o conforto das pessoas, o que me garantiu, assim, uma viagem inteira praticamente sem dormir. Se eu dormi 1 hora, foi muito. Quando eu comprei a passagem, eu tive uma grande ideia e eu quero dividir essa ideia com vocês. Eu comprei 2 assentos, né? Um pro meu filho e o outro pra mim, e o outro pequeno ia ficar no meu colo. A gente juntos e tal, ainda mais porque ele é abaixo de 2 anos, então ele não paga passagem, ele paga só uma taxa de embarque, se eu não me engano. Digamos que ele viaja de graça. E então eu falei assim, poxa vida, né? Vamos então, venha pequenininho, você não paga, você fica no colo da mami. De repente no voo aí tem algum lugar sobrando, daí quando você estiver dormindo eu vou e sento em outro lugar. Ou então, né? Eu também pensei em levanta o braço da poltrona, coloca assim os dois, fica todo mundo bonitinho, tá assim. Que ideia, ó.
Uma merda. No voo mais longo, tinha uma pessoa que estava na minha frente. A pessoa colocou o banco todo para trás, também porque estava com uma criança. O meu filhinho pequeno, de repente, ele começou com o pezinho no banco da pessoa da frente. E eu segurei o garoto, né? Não faz isso. A pessoa ficou irritada, falou assim, né? Levantou e falou... Tô com criança aqui também. Aí eu, pra não, né? Beleza, né? Tá bom, não criei caso. Daqui a pouco, quando todo mundo vai fazer alguma refeição dentro do avião, eles pedem para que todo mundo coloque a poltrona na posição vertical para poder ter espaço suficiente para todo mundo comer, né? Ainda mais se que é confortável também, enfim. A moça na minha frente não quis fazer isso. Ela não quis. Daí chegou a comissária de bordo para mim e pediu, né, gentilmente, para poder eu colocar a minha cadeira assim na vertical. Aí eu falei para ela, olha, né, tô com meu filho aqui, eu só vou levantar minha cadeira quando a moça da frente levantar a cadeira, que obviamente eu não ia ter espaço, eu tava com a criança no colo. A moça não levantou toda a refeição, toda a viagem. Tem gente que é extremamente desagradável. Por vários motivos, né? A viagem foi bem desconfortável. Quando as crianças dormiram, eu coloquei o pequenininho no meio. Aí eu fiquei sentada de lado, assim, a maioria do tempo. Minhas costas ficou me matando depois de algumas horas. Eu levantei, andei um pouco, quando meu filho conseguiu dormir. Mas isso demorou muito. Acabou que o calmante, assim, talvez ele só acalmou... Talvez uns 10 minutos do menino depois. Por isso mesmo que eu falo, né? Conversa com seu médico. Senão você... Conversa com seu médico. Nesse meio termo, eu dei iPad, eu dei brinquedos, os brinquedos caíam no chão, pouco espaço para poder pegar os brinquedos no chão. Gente, é uma maravilha. Por mais que eu tivesse planejado, foi uma viagem assim cômica, cansativa, estressante. Quando chegamos no Brasil, graças a Deus, cada aeroporto que meu filho estava, ele estava fascinado pelas escadas rolantes. E toda hora tem que andar de escada rolante. O que acontecia? Eu segurava ele assim, sabe? Segurava na mãozinha do bichinho. Quando ele conseguia se soltar, ele corria para as escadas rolantes. E lá no aeroporto de Zurique, tava uma dificuldade. Teve um momento que ele pegou a escada rolante e a escada rolante foi, mas não tinha ao mesmo do lado, né, uma para voltar. Então ele ficou meio perdido. Eu fiquei desesperada. Chamei a segurança no aeroporto. Quando eles foram, né, começaram a conversar um entre o outro para poder procurar o garoto, que inclusive já para ter a garantia que ia achar ele rápido, caso acontecesse, eu coloquei uma roupa bem amarela nele, bem cheguei, né, com etiqueta. Mas assim, gente, não foi fácil, sabe? Eu passei um desespero porque ele simplesmente, meu filho, ele escorregou da minha mão e foi. Mas daqui a pouco ele deu um jeito, pegou a elevador sozinho, desceu e veio ao meu encontro. Agora imagina, não foi fácil engolir o coração de volta, mas eu consegui. Quando chegou no Brasil, ele fez de novo a mesma coisa no aeroporto, pegou o elevador, voltou de novo. Isso daí a minha alma saiu do corpo. Demorou também uns 5 minutos para voltar. O garoto assim testou a minha fé em Deus. A mudança de rotina para ele foi grande. No primeiro dia ele não conseguia, ele chegou cansado, enfim, dormiu, mas depois no segundo dia ele queria sair, ele não sabia o que ele queria. Ele pediu várias coisas ao mesmo tempo, que ele estava totalmente desorientado da rotina. Tinha também outras crianças que ele não conhecia, pessoas que ele não está acostumado a ver. Então, digamos assim que foi uma descarga de emoções nos primeiros dias, nas primeiras horas, né, que a gente tava lá em Curitiba, na casa da minha mãe, mas depois ele foi se acalmando, graças a eu ter mostrado várias fotos e conversado com a minha mãe, e mostrado vídeo da minha mãe, enfim, né, preparado ele para ele saber que eu tô indo na casa dessa pessoa, para ele conhecer o rostinho e tal, para poder ele se familiarizar com todo mundo que tava lá. Afinal de contas, a gente não viaja todo ano certinho, né? A gente teve um problema com comida também. Tem aqui um tipo de tortellini que meu filho gosta muito, e esse tortellini não tinha fácil assim em qualquer supermercado. Então eu fui em supermercado de coisas importadas, porque ele é mais comum por aqui, né? Ele tem essas restrições alimentares, então eu tive que procurar, fiquei que nem doida atrás desse macarrão. Quando ele comeu, sabe, eu consegui respirar fundo. Eu já tinha levado na minha bolsa um pacote desse macarrão, só que ele é meio fresco, né? Então ele tem que ser feito e comido em pouco tempo. E quando ele acabou, dá-lhe correr atrás para poder achar esse macarrão. Graças a Deus consegui, mas foi um sufoco, sabe? Eu procurei em tudo quanto é mercado, não tinha. Tive que comprar em mercado que vende mais coisas importadas, assim. Aqui ele é bastante comum, mas lá não era, né?
Meu filho tem esse quê com a marca lá, com essa marca, ele gosta desse tipo de macarrão, então daí que foi, né, a sofrência. Acredito que 2 dias depois, assim, ele já tava um pouco mais calmo, ambientalizado, lógico, com essas atividades que ele costuma fazer. E eu também tentei segurar, né, a comida dele pra poder ele comer. Então agora eu sei que aonde a gente for, a gente tem que levar a comida dele. Ou prezar para que seja um lugar que a gente arranje fácil a comida que ele gosta de comer, né? Que já vai ajudar bastante, por causa até mesmo dessa restrição de comer dele. Mas a minha mãe, ela também se esforçou muito, gente. Ela deu um jeito de fazer algumas coisas que ele achasse interessante. E deu tudo certo no final das contas, né? Na volta, eu não fui de classe econômica, eu fui de economy premium, o que significa que não tava com todos os lugares, né, preenchidos, o que significa que cada um teve uma poltrona para sentar. Ó, gente, não é nem primeira classe, mas você pelo menos tem espaço para esticar as pernas, né? Então, já é outra coisa, né? E nesse momento o Axel já estava mais familiarizado com o que ia acontecer em termos de viagem. Axel, vill du sitta här bredvid mamma? Okay. Resumindo, a minha dica é: prepara bem a sua viagem, leva as coisas que seu filho gosta. Se seu filho, ele tem restrições alimentares, conte que às vezes não vai ter a comida que seu filho gosta. Leva os brinquedos, leva as coisas que ele tá acostumado. Procura preparar antes para tudo que vai acontecer. Quando você vai viajar de avião, coloca roupas chamativas, assim, para poder ser fácil de achar o garoto, tá? Porque pra mim funcionou, então eu acho que pode ser de ajuda, né, pra cada um. Tem gente que consegue colocar aquele coletinho lá com... parece uma coleira, né? Dá pra colocar na criança, mas o meu não deixa colocar. Ele se sente muito mal, ele não deixa eu colocar. Então, a parte da roupa ajudou bastante. Tenha paciência. O meu filho, às vezes, ele teve vezes que ele ficou chateado e ele gritou, chorou, que ele estava incomodado, muita informação, outra rotina. É uma descarga de emoções, assim, que ele não tem como lidar, porque ele não tá acostumado. Então, foi um desafio imenso, não só para mim, quanto também para o meu filho. Deu certo, graças a Deus, mas a gente teve bastante impasse no meio do caminho. Tenha paciência. E às vezes tem pessoas que levam, né, um papelzinho dizendo lá sorry. Eu lembro de uma vez que eu vi um casal que eles levavam um papelzinho dizendo, sabe? Me desculpa se a gente tá causando algum incômodo, é que nosso filho é autista. E a pessoa colocava um saquinho com umas balinhas e tal assim, sabe? Como uma forma de desculpa. Mas era porque no caso, né, o filho deles tinha um outro tipo de comportamento que talvez causava bastante incômodo em outras pessoas. Cada um luta com as armas que tem, né? E esse casal resolveu fazer isso. Eu achei que eu fosse precisar também, mas eu acabei não precisando. A viagem de volta foi bem melhor, bem mais tranquila do que a viagem de ida, né? Apesar de foi difícil pra gente fazer o nosso embarque, né? Foram 3 dias, né? No terceiro dia que a gente conseguiu fazer nosso embarque. Eu, inclusive, né, quero deixar aqui, você que estiver comprando a sua passagem, enfim, cuidado para a companhia aérea que você vai utilizar. Nem sempre os preços mais baratos significa que vai ter uma qualidade boa, né? Às vezes a pessoa dá sorte, mas não é sempre. Não é todas as companhias que dão um bom suporte. Tem companhias que vão judiar demais de vocês, sabe? Porque ficar horas num aeroporto esperando para poder ter uma confirmação, um voo e tal. As outras companhias eu até hoje não tive problemas maiores, né? Mas infelizmente o voo da TAM, esse voo foi muito cansativo. Por 3 dias eu cheguei no aeroporto, pronta para fazer o check-in. Tive uma demora imensa para ter resposta do que estava acontecendo e nesse meio tempo eu perdi o voo. O próximo voo não tinha lugar nenhum, eles falavam que não tinha assento para comprar. A empresa da TAM não fazia ligação para o escritório da Lufthansa em São Paulo para poder ajudar, né, sobre o que... Ou seja, não tive suporte nenhum da TAM, não foi uma experiência boa, de longe. Pretendo não repetir de novo, né, porque não é a primeira vez, mas se Deus quiser é a última vez, né, não quero repetir. Fiquei lá um tempo, foi estressante para as crianças, né, fiquei lá com 2 crianças pequenas. Graças a Deus que como eu tava em Curitiba, então a minha mãe, por algumas vezes, minha mãe tava lá junto.
Eu não precisei pagar hotel, eu simplesmente fui, cheguei lá e fui para casa quando não dava certo. A companhia da Lufthansa ainda perguntou se eu conseguia algum outro tipo de voo para poder ir para São Paulo. E lá de São Paulo, a gente pegar o voo da Lufthansa, por causa até mesmo de seguro. Então, eles têm como fazer o reembolso para você de todos esses problemas. Quando a gente estava indo para o Brasil, que foi um pouco mais novidade, e eu acho que isso ficou um pouco mais estressante para o meu filho, mas no final deu certo. Então, eu posso dizer assim que você conhece a rotina do teu filho, tenta manter a rotina, usa as figuras, tá? Tenta avisar, porque as figuras acabam preparando eles bastante. E eu levei o calendário também, né? Que ajudou bastante a ele saber o que ia acontecer dia após dia. E boa viagem. Se você gostou do conteúdo, então eu te peço, deixa o seu like. Sinta-se à vontade para deixar algum comentário caso queira fazer isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.